Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu pesquisei no YouTube e nos fóruns e não achei assim uma opinião, uma avaliação contundente ou mesmo em português para a qualidade da placa KK Multicopter 5.5. Se você tem desejo de iniciar no hobby de radiocontrole, aeromodelismo, quadricópteros, quadricóptero é muito legal, é fácil de controlar, fácil de montar e é uma modalidade muito legal que você pode prender a câmera no quadricóptero e voar com o quadricóptero e fazer filmagens muito legais, que inclusive foi o que me motivou a desejar montar um quadricóptero. Foi o ponto de partida. Eu comprei um quadricóptero no AliExpress, aquele Cima X5C, e eu achei muito legal, né? Pena que com o tempo eu perdi o Cima X5C, porque eu subi excessivamente com ele, o vento levou, ele desapareceu lá no meio do mato e eu larguei para lá. Enfim, mas já estava com o projeto de montar alguma coisa mais séria, né? Só que a princípio eu não sabia por onde começar. Eu pesquisei no AliExpress e vi vários kits de quadricópteros e achei um kit interessante, que pelo seu preço e pela quantidade de acessórios que vinham junto com o kit, eu achei interessante e comprei. O X525, que vem com frame, vem com a placa controladora, 4 motores, 4 propellers, os spinners e os ESC, vem praticamente pronto, só falta o receptor e o transmissor e a bateria, naturalmente. Aí, todo empolgado, comecei a montar o kit, tá? A princípio, quando eu liguei o receptor de primeira, tudo estava funcionando legalzinho, todos os comandos respondendo conforme eu esperava. Eu aprendi tudo, aprendi a fazer o balanceamento das hélices, balanceamento de motor, até a redução de vibração na placa, colocando esponja, um monte de detalhes. Então eu estudei bastante, li algumas coisas, algumas dicas aí, visitei muitas páginas que falavam sobre montagem de quadricópteros e o grande problema é que eu não encontrei nada que falasse uma crítica a essa placa aqui. Eu não sabia se eu estava no caminho certo, se a KK Board 5.5, KK Multicopter, tá? Porque existe uma KK Board 2.2 que parece ser melhor. Inclusive eu encomendei para testar. Encomendei outras também, encomendei uma placa APM, Crios ou Cryos, eu não sei exatamente qual a pronúncia, mas algumas placas eu encomendei, só que ainda não chegaram. Enquanto isso eu fui me torturando aqui, tentando configurar essa porcaria com essa placa KK Multicopter 5.5, placa preta, né? Essa aqui é a Blackboard. Essa placa me trouxe muito sofrimento, a começar pela dificuldade de encontrar informações sobre a placa na internet. Agora está até um pouco melhor, encontro alguns sites aí resumindo um pouco o funcionamento da placa e a maneira de se configurar, de atualizar a flash da placa e tudo mais. Tem algumas ferramentinhas na internet, enfim, tudo quanto é informação que tem por aí eu saio catando nos fóruns da vida, fóruns de RC, e a conclusão que eu cheguei é que a placa KK Multicopter 5.5 ela não é legal para quem está iniciando. Não é. Eu, só para resumir, digo para você que eu fiz de tudo absolutamente que tem na internet, falando todas as dicas nos fóruns, na própria página do desenvolvedor do software, da placa e tudo mais, e não funcionou com o tempo, tá? Os sensores eu percebi que eles estavam funcionando, né? Ou seja, para testar os sensores é simples, você liga o quadricóptero e tenta baixar uma das extremidades, ele vai forçar, impedindo que você faça o movimento, porque a ideia da placa é justamente estabilizar o seu quadricóptero numa posição
que possibilite você brincar com ele, né? Que ele não perca a estabilidade e caia por conta disso, ou você perca o controle dele. Então o objetivo da placa é esse, estabilizar o quadricóptero. Então o sensor de yaw estava funcionando, o sensor de roll, pitch, tudo funcionando a princípio. Só que na prática ele não funcionava. Eu nunca consegui colocar esse cara no ar. Ele subia, às vezes subia até desesperadamente, e eu tinha que, como medida para trazer ele de volta, eu era obrigado a cortar a aceleração dos motores. Ele caía, simplesmente caía no chão, aí de vez em quando quebrava uma coisa, quebrava outra. Por fim eu tive que readaptar as patas dele, nas perninhas, porque quem conhece o quadro, o frame X525, sabe que o formato dele não é assim com esses pezinhos que vocês estão vendo. Ele é um pouco diferente, mas acontece que o meu quebrou e eu tive que dar um jeito, readaptá-lo de maneira que eu ainda continuasse com os testes. E aí de quebra eu aproveitei e coloquei uma borrachinha aqui embaixo, que nada mais é do que fatias de uma sandália havaiana. Funcionou, diminuiu muita pancada quando ele cai, mas eu definitivamente desisti. Hoje eu desisti de trabalhar com essa placa porque eu percebo que é prejuízo. Eu já quebrei 4 vezes os propellers, as hélices. Já arranquei um motor do frame. Deu uma pancada tão grande que o motor saiu do frame. E eu tive que arrumar novos parafusos para colocar o negócio de volta no lugar. Não sei nem se depois disso o motor ainda está funcionando. Eu observo aqui que o spinner está empenado. Ele está empenado. Dá para observar, isso deve gerar uma vibração monstruosa. Ou seja, em outras palavras, já vou ter que trocar o spinner. Assim que os spinners novos que eu adquiri chegarem, eu vou ter que trocar. É incrível, mas parece que essa placa ela é programada para encontrar um poste, um obstáculo, alguma coisa, porque ela só desloca, toda vez que ela desloca o quadricóptero é sempre em direção ao obstáculo e quebra. Então eu já quebrei várias hélices, conjuntos de hélices de nylon, já quebrei hélices de fibra de carbono. Só para vocês terem uma ideia, nesse exato momento aqui eu estou usando 2 hélices de fibra de carbono e 2 de nylon. Não é nem o recomendado, porque isso vai dar um diferencial por conta da flexibilidade das hélices, Enquanto a de nylon ela é flexível, a de fibra de carbono ela não tem flexibilidade, Hoje mesmo eu olhei a hélice de fibra de carbono, ela estava quebrada. Aí eu fui, arranquei e terminei de quebrar, porque aquilo ali é um perigo, A de fibra de carbono ela é realmente muito dura. E uma hélice dessa escapulir em alta rotação, só Deus sabe o que pode acontecer com quem estiver na frente. Enfim, eu trimei o quadricóptero de todas as maneiras que você imaginar, seguindo todas as dicas. E, inclusive a dica do Captain Cook, que é o desenvolvedor do software que eu estou usando aqui, o Captain Cook 4.7. Simplesmente é uma dor de cabeça. Pode ser que essa placa esteja com problema, pode ser que essa placa chinesa não preste, ou pode ser um problema inerente da placa, porque afinal de contas eu não sou o primeiro usuário a ter dificuldade nessa placa. Outros usuários também tiveram muita dificuldade com essa placa, outros não conseguiram colocá-la para funcionar a contento. Eu fui um deles. E ela tem uns comportamentos assim, no mínimo bizarros, que não vale a pena. Para quem está iniciando, é um horror, é um show de horrores. Por quê? Porque monta o seu quadricóptero lá, todo feliz, e às vezes faz uma pequena atualização. Cara, quando tu aumenta um pouquinho o acelerador, o bicho simplesmente vira ao contrário e dá uma pancada e quebra logo 2 ou 3 hélices. É desesperador. Então, o recomendado antes de iniciar, é justamente fazer os testes com ele preso ou sem os propellers, para poder ver se está tudo ok. Porque se não estiver, vai quebrar as hélices, as suas hélices vão quebrar, você vai danificar o quadricóptero e depois aquele tempo de espera até que peças para substituir as que você quebrou cheguem, como foi o meu caso. Ficou um tempão parado sem fazer testes por conta das peças que haviam quebrado. Então, assim, ele tem uns comportamentos muito estranhos. Exemplo, você acaba de atualizar o firmware da placa e do nada um dos giroscópios fica invertido.
Tem hora que fica, tem hora que não fica. Isso é um problema, porque se você estiver desatento, você vai quebrar o seu quadricóptero, porque o giroscópio é o que faz com que ele fique estabilizado. Então, se o giroscópio estiver invertido, ele vai inverter o seu quadricóptero de cabeça para baixo e vai quebrar. Eu cheguei o mais próximo que eu cheguei de voar com esse quadricóptero, depois de configurando os trimmers, foi uma situação assim muito instável, não funcionou legal. Eu comecei a desconfiar de hélice, vibração, eu desconfiei do frame, desconfiei dos motores, como se os motores não prestassem, né? Eu só não desconfiei do receptor e da bateria, mas todo o restante eu desconfiei, achando que fosse problema. Eu não recomendo essa placa, porque eu já coloquei essa placa para funcionar relativamente bem à noite, e quando eu cheguei de manhã, fui conectar de novo a bateria para fazer os testes, já que eu fiquei até um pouco empolgado, porque pela primeira vez eu consegui voar com ele razoavelmente estável. Nada que se comparasse ao meu outro quadricóptero, mas já era alguma coisa. Eu consegui mantê-lo razoavelmente no ar, sob controle, o que era muito difícil. Quando eu coloquei a bateria novamente nele, ele simplesmente não estava funcionando mais. Eu tive que trimar tudo de novo e reiniciar o processo. Então, para mim, é uma placa que não funciona. A princípio, eu não sei se é esse modelo chinês, não sei se a que está disponível lá para venda no Hop King é melhor. Pode ser que seja, mas essa experiência que eu tive com essa placa, que a princípio, independente se ela funciona ou não funciona, eu não recomendo para iniciante. Se você é iniciante, cara, foge, pula fora, procura uma placa que seja melhor, tá? Mesmo que você pague mais, mas sai fora disso aqui, que isso aqui é dor de cabeça do início ao fim, tá? Se o seu objetivo é voar com quadricóptero, compre outra placa. Se o seu objetivo é ficar trimando placa, compre a KK Board 5.5. Então, a opinião que eu tenho é essa, né? Independente se ela funciona ou se não, no meu caso não funcionou em hipótese nenhuma. Funciona de noite e de dia não funciona. E eu fiz tudo que você imaginar está disponível aí. Eu li, fiz, eu coloquei quadricóptero numa superfície plana, nivelada, e enfim, eu saía, dava start com ele em superfície nivelada, configurava, diminuía yaw, roll, pitch, tudo que você imaginar. E ele respondia bem isso na mão, mas quando colocava em prática, ou ele vibrava, ou ele subia desesperadamente, ou ele ia numa direção que não era para ele ir, e ele girava. E o principal, por fim, inexplicavelmente, por fim, a função yaw dele, o giroscópio responsável por essa função, parou de funcionar. É o que tudo indica, porque o bicho não para de girar. Eu já trimei, já mexi em subtrim, já botei ele numa posição, ou ele roda para um lado ou ele roda para o outro. Quando ele começa a rodar, meu amigo, não tem como fazer ele parar, tá? A não ser quando ele bater em alguma coisa, ou então você cortar a aceleração das hélices, aí, dos motores. Aí ele desce naturalmente, não tem para onde ir, e aí você consegue manter ele sob controle estável no chão, né? Com essa placa aqui, lamentavelmente, a experiência que eu tive com ela não é boa, tá? É a placa KK Multicopter 5.5. É uma placa estranha, já que você mistura elementos analógicos com digitais. Não sei, eu nunca vi isso, você ter que trimar um negócio para poder entrar no modo de configuração, né? É no mínimo estúpido isso. Então, eu não gostei da placa, achei muito ruim, não funciona legal. Gastei dinheiro, tá? Com hélice, até com quadro, que eu danifiquei o quadro, eu tive que fazer algumas modificações. Na minha opinião, depois dessas modificações, o quadro ficou melhor, mas mesmo assim, né, já não é original. Então a placa é uma placa ruim, é frustração. Para quem está iniciando, se você está iniciando, foge, pula fora. Eu não sei se a KK 2.2 ela é melhor. Eu adquiri uma placa, estou esperando ela chegar, e vou iniciar os testes com essa placa. Mas a princípio, essa daqui eu não recomendo para ninguém, tá? Se você tem vontade de iniciar no hobby, né, porque é muito legal, o quadricóptero é muito legal, filmar lá de cima é muito legal, você praticar FPV também é muito legal, né? Então é um hobby muito legal e tem muita gente iniciando,
não inicie com essa placa, porque definitivamente ela não é recomendada. Na minha opinião, eu não recomendo essa placa para iniciante. Tá? Tudo mais, o rádio, receptor, não tive problema com absolutamente nada, senão a configuração da placa. A placa realmente é uma placa tosca, ruim. Né? Então é isso. Se você pensa em comprar um quadricóptero, tá? Se você vai comprar um kit, se você for comprar um kit, especificamente esse kit X525, a primeira coisa que você faz é pegar essa placa e colocar ela de lado, porque senão você vai terminar quebrando o seu quadro, as suas hélices, tá? E tendo uma falsa sensação de que é impossível de montar isso aqui, que isso aqui é um hobby para maluco, ou é de um nível de dificuldade muito grande. Tá? Então, simplesmente vai comprar, vai montar, não monte com essa placa, porque essa placa é dor de cabeça. Até de ler as questões, os posts nos fóruns, você percebe o nível de dificuldade que os usuários têm com essa placa. Simplesmente, eu acho que isso aqui foi uma ideia muito embrionária na época que o pessoal fazia quadricópteros com sensores do Nintendo Wii, né, e eles mantiveram porque a placa funcionou e funciona, de fato funciona para alguns, né? Para mim não faltou expertise, porque afinal de contas tudo que você imaginar, eu li aquele fórum de cabo a rabo, tudo que tem ali eu dominei, configurei, calibrei ESC, batia o balanceamento das hélices, do motor, tudo que você imaginar, a trimagem aqui, eu fiz tudo conforme manda o figurino e simplesmente ele não funciona legal, né? Então desiste. Se você for comprar e se você for montar um quadricóptero, pense em montar um quadricóptero, foge da KK Multicopter 5.5. É dor de cabeça, mesmo que seja do Hobby King ou de outro lugar que seja, pela dificuldade de se configurar, eu não recomendo. Falou, gente? Então essa é a minha opinião com relação à placa KK Multicopter 5.5. Depois outras placas chegarão e eu vou fazer os testes e finalmente eu vou colocar a minha opinião disponível para quem achar interessante. Valeu, gente. Um abraço, tudo de bom.